estaremos estudando o capítulo 58 de 63 capítulos. Inácio intitula esse capítulo como A Busca Ideal. Ele vai comentar uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 36, quando João anotou dessa forma: que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. Então, nesse momento, nesse capítulo do Evangelho de João, Jesus, após realizar a cura de um doente no sábado, ele começou a ser mais diretamente perseguido por aqueles que não comungavam dos seus ideais, por aqueles que não queriam aceitar verdadeiramente a mensagem que Jesus estava trazendo para a humanidade. E no intuito de querer fazer com que Jesus desse um passo maior do que a perna, como a gente diz no dito popular, os principais sacerdotes, os fariseus, chegam a Jesus e começam a interrogá-lo, fazendo perguntas, querendo que Jesus dissesse algo que o comprometesse. E começaram a fazer perguntas para Jesus. E Jesus, nesse momento, coloca essa citação, ele faz alusão a essa citação que a gente acabou de ler, e eles não entendem muito bem o que Jesus quer dizer quando ele diz que buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. E quando Jesus diz isso, eles começam a se perguntar: mas que palavra é esta? O que quer dizer isso, na verdade? O que ele está querendo dizer a nós neste exato momento? E é isso que Inácio vai tentar destrinchar dentro da mensagem. Quando ele intitula a mensagem A Busca Ideal, e ele vai relatar isso na mensagem, dizendo que o problema, a forma como Jesus se coloca diante desses indivíduos que chegam a ele o interrogando, sem dar aquela resposta que eles estavam buscando, Inácio vai alertar que a intenção de Jesus não era deixar de fornecer a informação para aqueles que haviam buscado. Ele vai simplesmente alertar, através da sua postura, que a forma através da qual aquele interrogamento foi feito não era o mais adequado. Uma vez que quem recorre a Jesus nessa situação não estava buscando nele, Jesus, o caminho que conduz à verdade e à vida. Buscavam incriminá-lo, buscavam alguma forma de conduzi-lo à prisão. E aí Jesus diz: olha, por que estão querendo me matar? Por que estão querendo me prender? Então ainda não é o momento, ainda não é chegada a minha hora. Porque Jesus, pela sua grandeza espiritual, obviamente sabia de antemão o que se passava nos corações, nos pensamentos de todos aqueles que se acercavam dele. Então a diferença maior está na forma através da qual nós buscamos Jesus. O que é de fato a nossa real intenção quando a gente se dirige a ele buscando recursos, para as nossas dúvidas. Porque, como a gente já explicou, como a gente já relatou, o fato de nós recorrermos a ele, Jesus, para buscarmos respostas às nossas perguntas íntimas, não vai fazer de nós merecedores de recebermos essas respostas se nós não tivermos na intimidade das nossas intenções a boa finalidade, a boa utilização daquilo que a gente almeja. Então, quando a gente adentra uma casa espírita, quando a gente pega uma obra para ler, quando a gente faz uma prece, quando a gente recorre a Jesus, a gente precisa examinar na intimidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, quais são verdadeiramente as nossas intenções. Em se tratando da busca ideal,
qual seria essa busca ideal que Inácio vai fazer menção na mensagem? É isso que a gente vai tentar entender um pouco e trazer um pouco para a nossa realidade. Isso parece um pouco distante, tudo isso que a gente disse agora, parece um pouco distante da nossa realidade no nosso dia a dia. Quantas vezes, entretanto, quantas vezes nós recorremos a Jesus através das rogativas do nosso coração, através das preces, através do pedido ao mais alto, recorrendo a Ele auxílio, respostas para as nossas perguntas, mas quantas vezes nós não queremos ouvir as respostas que a vida nos dá? Quantas vezes a gente recorre a alguém buscando um auxílio, sem estar verdadeiramente disposto a ouvir o que a pessoa ou alguma coisa, alguma situação na vida que pode gerar recursos para a gente, para que a gente possa seguir verdadeiramente aquilo que vai ser nos sugerido. Porque muitas vezes nós perguntamos algo meio que direcionando a resposta para aquilo que a gente quer ouvir. Então nem sempre a gente vai pedir e vai receber exatamente o que pedimos, da forma como nós compreendemos, entendendo que a rogativa, o concurso da nossa prece, do nosso pedido, da nossa aproximação daqueles que podem nos assistir, que deva ser exatamente, essa assistência deva ser exatamente como nós acreditamos que deva ser. Então, quantas vezes a gente pede paciência e recebe um caminhão de problemas? Quantas vezes a gente pede ajuda para a nossa saúde e a doença se manifesta? Quantas vezes a gente pede tranquilidade para a nossa casa e a prova adentra os portões da nossa casa de uma forma devastadora, onde muitas vezes nós perdemos o controle do ambiente que nos acolhe? Porque nem sempre, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós recorremos ao mais alto, nós estamos imbuídos verdadeiramente a aceitar, da boa vontade, da aceitação, dentro daquilo que é o necessário para a nossa evolução no momento. Daquilo que é o mais primordial para a nossa vida, e não aquilo que a gente acredita ser a resolução para os nossos problemas. Então, examinar a motivação do porquê nós recorremos a Jesus é essencial para que a gente consiga visualizar os recursos que Ele pode nos disponibilizar e que a gente possa fazer exatamente bom uso desses recursos. De nenhuma forma nós seremos bem-sucedidos espiritualmente quando colocarmos as resoluções dos nossos problemas momentâneos, das soluções das nossas carências materiais, acima da nossa real necessidade, que é aquela de retornarmos melhores à pátria espiritual de onde nós procedemos, que é a nossa origem. Estamos aqui de passagem. Então, se recorremos a Jesus, buscando no Evangelho, buscando na doutrina espírita o recurso tão somente que vai nos favorecer momentaneamente, materialmente, estaremos mais ou menos na posição da mulher samaritana, que vai à fonte de água todos os dias, mas que precisa voltar todos os dias para buscar a mesma água, porque a sede material ela é insaciável. A sede pelas coisas do mundo, pelas soluções dos problemas que são transitórios, ela não se estanca jamais. O fogo que alimenta as nossas paixões só cessa quando nós pararmos de fornecer recursos, combustíveis, para que esse fogo se mantenha, para que esse fogo seja mantido.
Então, se eu focalizo as minhas necessidades dentro do que é transitório, deixando de buscar essencialmente aquilo que é o que eu vou levar após essa experiência, a busca que eu estou fazendo na minha existência atual não é uma busca que vai me trazer benefícios de longa data, de meio, de média e longa data. Então, normalmente, nós estamos buscando Jesus para as coisas rasas. Então, eu vou lá na casa espírita, por quê? Porque se eu não for, já me disseram que se eu sair da casa espírita, as coisas vão ficar muito ruins para mim. Porque vai vir obsessor de tudo quanto é lado, então tem que estar indo para a casa espírita. Aí eu vou para a casa espírita por quê? Porque eu já tenho 30 anos que eu estou indo, já tenho 20, 30, 40, 50 anos que eu estou dentro da casa espírita, não é? E se eu deixar de participar de alguma reunião agora, se eu abandonar a casa espírita, vai pegar meio mal, a pessoa vai começar a falar mal de mim, não é? Eu vou para a casa espírita por quê? Porque lá eu recebo recursos materiais que saciam a minha necessidade do momento. Então eu entro na casa espírita, saio da casa espírita, entro na casa espírita, saio da casa espírita, dia após dia, semana após semana, ano após ano, e a existência passa, de repente vem a desencarnação, nos leva para onde nós somos originários e a gente retorna de mãos vazias. Porque adentrou a casa espírita, teve contato com a doutrina, teve contato com as obras, teve contato com o livro, teve contato com o trabalho, mas não conseguimos retirar nada especificamente desse trabalho que nos engrandecesse a longo prazo. Então, quando Jesus diz, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, essa citação, ela é muito abrangente. Ela serve para várias vertentes da nossa interpretação. Uma delas é essa a qual nós estamos fazendo alusão nesse exato momento. Porque simplesmente levantar a voz, proferir bem-aventuranças, falar de Jesus, acreditar em Jesus, isso, buscar a companhia espiritual de Jesus no que diz respeito a sentir a irradiação da sua existência, isso por si só não vai fazer com que nós nos transformemos definitivamente dentro do que a gente precisa se transformar de dentro para fora. Eu preciso buscar em Jesus a solução para os meus problemas, mas eu preciso desmistificar a ideia de que Jesus vai fazer por mim aquilo que me cabe realizar. Então, quando Jesus diz, olha, essa forma de me buscar, vocês não vão encontrar. Vocês não vão me encontrar. Buscar-me-eis e não me achareis. E para onde eu estou, vocês não vão poder ir. Então, buscar, achar, estar, ir, são figuras de linguagem que indicam o movimento. Buscar. Olha, eu preciso buscar, mas eu preciso fazer a busca de uma forma precisa. Porque se eu não tenho orientação para a minha busca, eu posso andar durante um período muito longo, eu posso buscar um trajeto muito mais difícil do que aquele que a vida me oferece, não é? E eu posso me perder ao longo desse caminho porque eu não estou com a bússola do Evangelho no meu coração, na minha intimidade. E como é difícil para nós, cristãos, espíritas, fazermos uso efetivo destes recursos que Jesus nos fornece na nossa vida do dia a dia, nas nossas experiências do dia a dia. É realmente desafiador retirar desses recursos que a vida nos oferece, principalmente falando para uma assembleia que é espírita cristã, não é? Dentro de uma casa espírita, para que a gente consiga realmente buscar Jesus de uma forma ideal, encontrando nele, no caminho que Jesus
representa para que eu alcance esse ideal, o trajeto seguro para a minha existência. Então a gente precisa desmistificar a imagem de Jesus como aquele ser encarnado que esteve conosco, representando o Cristo, o Messias, no mundo, o enviado de Deus. Eu posso vivenciar experiências de intensa luminosidade sem necessariamente ter que atribuir a imagem de Jesus crucificado ou a imagem de Jesus encarnado nas minhas experiências. Eu estava assistindo vídeos de motivação na internet, aí eu encontrei um francês, um rapaz que dá direcionamentos para a pessoa, faz o que eles hoje em dia utilizam o termo coaching, né? Que é aquela pessoa que vai em empresas, vai em seminários e que dá direcionamentos da vida, né? Auxiliando as pessoas no seu processo de melhora pessoal, etc. E ele não faz alusão nenhuma, em hora nenhuma nas suas palestras, a nenhum fundamento religioso. Ele simplesmente fala direcionando a sua palavra, a sua atenção, a orientação naquilo que ele acredita, dentro da visão que ele tem de mundo, que é o melhor para cada um de nós. E eu vi assim que todas as coisas que ele diz, que ele fala, são coisas que eu tento falar dentro das minhas exposições na casa espírita. São coisas que a gente lê nas obras espíritas. E em momento nenhum ele faz menção a Jesus. Em momento nenhum ele faz menção à doutrina espírita. Em momento nenhum ele faz menção a uma linha filosófica de um pensamento religioso. Porque ele está falando de princípios que são eternos, que fazem parte das leis do universo. Então a gente precisa entender que Jesus, muito mais do que representar uma pessoa, um espírito que esteve encarnado entre nós, e a gente falando isso, a gente não desmerece de forma alguma o que Jesus representa para a gente, mas muito mais do que essa imagem de um ser que foi crucificado, de que esteve encarnado entre nós, Jesus é esse corpo de ensinamento que ele trouxe. Então o Evangelho é a mensagem de Jesus, aquilo que ele trouxe para nós, humanidade, como orientação para os nossos caminhos no bem. Agora, ainda que eu pense não acreditar em Jesus, quando eu aconselho bem, quando eu faço bem, eu estou fazendo simplesmente aquilo que Jesus me recomendou. Porque o mais importante são os princípios que ele, Jesus, recomendou. E aí quando a gente pensa na doutrina espírita, a gente precisa entender assim, olha, o Consolador prometido por Jesus não é necessariamente a doutrina espírita, como a gente entende uma casa espírita, ou uma federação, ou um corpo dentro de um movimento, uma daqueles que se declaram espíritas. O Consolador prometido por Jesus são os princípios contidos na doutrina espírita. E aí Kardec, no final da sua existência, ele pergunta aos espíritos se a doutrina espírita seria a religião do futuro. E os espíritos dizem que não. Mas que as religiões que não tivessem na sua essência os princípios que a doutrina espírita prega, estariam fadadas a desaparecerem da face da Terra. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muito mais do que um corpo doutrinário, no que a gente diz respeito a uma religião, não é? Uma denominação, melhor dizendo, o corpo doutrinário, os fundamentos, os princípios dessa religião é que são os mais importantes. Então tem muita gente que se diz ateu, que é mais cristã do que muito cristão. Tem muita gente que diz que não quer saber de religião nenhuma e que é muito mais caridosa do que muitos de nós que nos declaramos de peito aberto seguidores de Jesus e do Evangelho. Acredito que muitos de vocês já tiveram contato com pessoas assim.
Já deve conhecer alguma pessoa assim. Isso quer dizer que essas pessoas, esses indivíduos, estão se posicionando na vida, na sua experiência encarnatória, nessa atual encarnação, de uma forma que tomam contato com esses princípios, ainda que não se declaram adeptos desses mesmos princípios, que são os princípios que nós apregoamos, os princípios que nós estudamos dentro do movimento espírita. Então, fazer alusão a caminho, a buscar, a busca, não é? A procura é algo que a gente precisa se esforçar por vivenciar diariamente dentro das pequenas experiências que a gente é chamado a viver todos os dias. Porque a nossa vida, ela é um somatório de todas as experiências que a gente vive. O que eu sou hoje é o somatório de tudo aquilo que eu vivi no passado. E o que eu vou ser no futuro vai ser um produto daquilo que eu quero ser no momento, do caminho que eu projeto para a minha existência e da busca efetiva que eu fizer para concretizar esse objetivo. Então, o que eu preciso fazer para efetivamente conseguir realizar, colocar na prática essa busca que o Evangelho me recomenda? Essa busca que a doutrina espírita, que os espíritos, que os nossos mentores espirituais estão o tempo todo nos direcionando para que a gente se enquadre neste caminho. Então, quando você adentra a casa espírita, quando você pede ao mais alto força para as lutas da sua existência, quando você busca uma obra, você está realmente disposto a recolher dessa obra, conscientemente, dessas experiências que a gente vive, aquilo que elas podem nos fornecer? Então, quando a gente lê uma obra, um romance espírita que fala de perdão, e a gente acha muito bonito, muito lindo. Nossa, que historinha maravilhosa. Contou a história de alguém que aconteceu alguma coisa, teve uma discussão, uma briga, teve uma situação muito difícil, foram anos de luta, anos e anos a fio de guerras, etc. No final, houve o perdão. Que história linda, que maravilhosa. Acabou o livro, eu fecho o livro e penso, bom, vou lá na prateleira da casa espírita e vou buscar um outro livro, porque eu preciso ler outro livro. Não é? Porque eu já entendi que eu sou espírita, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu não posso ficar sem estudar. Esse caminho, ter esse tipo de postura na vida é melhor do que não ter postura nenhuma de buscar informação, de nem estudar. Mas a gente precisa entender que o nosso processo ele é evolutivo, que a nossa necessidade é de subir os degraus que a vida nos oferece. Então hoje, no ano de 2017, dentro do processo de transição planetária, eu sou espírita, eu já adentrei a casa espírita. Então eu preciso fazer uma busca um pouco mais conscienciosa dos valores que podem me enriquecer. O que adianta eu ler 500 livros e não retirar desses livros uma mínima informação que me faça de fato crescer na prática, no dia a dia? Porque se eu leio uma obra de 500 páginas que fala o tempo todo de perdão, eu fecho aquela obra e vou buscar uma próxima obra para preencher as horas vazias do meu dia, mas eu não retiro daquela obra o ensinamento essencial que é o de aprender a perdoar, como fica a minha experiência encarnatória? Como fica o meu processo evolutivo dentro da necessidade que eu tenho de vivenciar experiências no bem e de crescer espiritualmente com os recursos que a vida me oferece? Quando a gente adentra a casa espírita buscando recurso espiritual que nos favoreça, que nos possibilita crescimento e etc., qual é a busca conscienciosa que eu tenho feito para sair da casa diferente de quando eu entrei? Porque eu entro aqui,
eu que estou na função hoje de palestrante, eu venho cá, eu falo uma hora, eu fecho meu livro, vou embora e vou viver a minha vida do mesmo jeito. Semana que vem eu tenho outro estudo, vou fazer mais um, que já está tudo agendado até o final do ano, e vou fazendo. Quem entra aqui, entra, senta, aí fica assim, olhando no relógio, né? Claro que ele vai acabar, mas está demorando demais, né? Nossa senhora, essa cadeira aqui está doendo meu, né? E etc. Então eu sento, chego aqui, fico ouvindo, falo assim, não, é legal, não, bonito, não, muito bom, não é? Mas e aí? Como é que fica? Como é que eu fico diante de mim mesmo perante o Cristo nessa circunstância? Porque se eu estou na doutrina há um dia, um mês, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. O que importa é o que eu me coloco, a boa vontade que eu exercito dentro do contato que eu tenho com os ensinamentos, com os princípios que a doutrina me oferece e o uso efetivo que eu faço disso. Porque pensar assim, olha, hoje é quinta-feira, eu sei que quinta-feira, toda quinta-feira de 7h30 às 8h30 tem reunião aqui, eu vou lá, não é? Vou ouvir o palestrante, vou esperar o passe, porque tomar um passezinho não quer mão, né, gente? Então, tomar o passe, vou beber minha água fluida, depois eu vou embora, não é? Mas amanhã eu vou fazer as mesmas coisas que eu fiz hoje. Não vou me preocupar muito em me direcionar no caminho, dentro da busca que eu preciso fazer, para alcançar o meu objetivo principal, que é aquele de me renovar espiritualmente. Então é mais ou menos assim, olha, quanto mais tempo a gente tiver de doutrina, que a gente tem até esse exato momento, maior é a nossa responsabilidade diante dela e diante da nossa própria consciência. Porque mais recursos eu tive para promover aquilo que eu preciso promover. Se eu não consigo promover, o equívoco não está na doutrina que me fornece os recursos, mas na forma através da qual eu tenho utilizado esses recursos que chegam às minhas mãos. Então eu preciso, dentro de uma forma bem prática, realizar aquilo que eu preciso mais realizar na vida. Aí eu pergunto para vocês, todo mundo aqui está buscando Jesus? Porque a gente pensa assim, olha, eu já estou aqui, não estou? Se eu já estou aqui, então vamos fazer uso efetivo do que esse ambiente nesse momento me fornece. Eu preciso usar esses recursos de alguma forma, porque antigamente eu não estaria aqui. Muitos de nós não estaríamos aqui. Tem muita gente que não se propõe a isso. E dentre essas pessoas está a maior parte da humanidade. A maior parte da humanidade não está nem aí para o processo de evolução espiritual. Está pensando nisso. É uma minoria que está nesse processo de busca de melhora, de crescimento, de autopromoção, espiritualmente falando. Então, já que eu estou aqui, que tal se eu fizesse um uso efetivo, um pouco maior desses recursos que estão sendo colocados à minha disposição? Que tal se eu parar de adiar o inadiável? E que se eu possa realmente buscar e colocar dentro das minhas condições, realizar aquilo que a vida me pede. Aí eu pergunto para vocês, a segunda pergunta. A primeira, vocês disseram que todos nós estamos buscando Jesus. A gente está disposto realmente a aceitar Jesus? Muitas vezes a gente vê assim, as outras denominações religiosas falando assim, vai aceitar Jesus, tem que aceitar Jesus, não é? Mas de que forma a gente aceita Jesus? A gente aceita Jesus verdadeiramente no nosso coração quando a gente abre mão de todas as coisas transitórias em favor de nós mesmos, em favor daquilo que Ele nos fornece, daquilo que Ele nos oferece e nos convoca a realizar. E o que Jesus nos convoca a realizar não é pouca coisa. E não é fácil de ser alcançado. Porque Ele nos pede para fazer o trajeto idêntico ao que Ele fez. Então, tudo que Ele passou no mundo serviu de exemplo, de ensinamento e de direcionamento para aqueles que almejam segui-lo. Então, quem quiser vir após mim, que tome a sua cruz e me siga. Então, tomar a sua cruz
E seguir Jesus é seguir o exemplo do que ele deixou, tentando vivenciar as mesmas experiências. Mas de que forma eu faço isso? De que forma a gente pode fazer isso na prática? Não é verdade, gente? A gente vem à casa espírita, a gente fica ouvindo falar assim, reforma íntima, eu tenho que fazer reforma íntima, eu tenho que melhorar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Mas a gente fica pensando assim, realmente eu tenho. Mas como é que faz isso? Como é que faz isso na prática? Como é que faz isso de uma forma consciente, se entendendo cristão neste exato momento de transição planetária do mundo, como a gente disse, de transição espiritual nossa? Que nós também estamos fazendo esse processo de transição, estamos passando por esse processo de transição, nessa tentativa de melhorarmos espiritualmente. Como é que a gente faz isso na prática? Porque ser cristão é algo que transcende simplesmente levantar a mão e dizer assim, olha, eu acredito em Jesus. Ou de vir e falar de Jesus. Ou simplesmente de vestir uma camisa que está escrito assim, Jesus. Ou colocar no vidro do carro, Jesus é amor, Deus é luz, e etc. Transcende isso. Então eu preciso colocar isso na prática, no dia a dia, nas pequenas experiências que a vida me fornece. Porque nós somos chamados a realizar essa reforma íntima no dia a dia, nas pequenas coisas. Então, como é que eu posso seguir Jesus, buscá-lo definitivamente e fazer de mim um instrumento do que ele me recomenda através dessa busca? Eu preciso buscá-lo de uma forma mais sublime. Eu preciso sublimar as minhas atitudes do dia a dia. Então, como é que eu faço a reforma íntima? Eu faço assim, olha, como é que eu faço para realizar a minha transformação moral, buscar Jesus definitivamente no meu coração, no meu dia a dia? Através dessas pequenas coisas. Na minha casa, na minha família, na minha vizinhança. Porque Jesus nos pede para realizar o bem ao nosso alcance, dentro da nossa condição de realizá-lo. As renúncias que nós somos chamados a efetivar diariamente, elas estão circulando na nossa esfera de força, na nossa capacidade de resistência. Quando a gente pensa assim, não, mas renunciar a isso é difícil demais. Está na sua capacidade de resistência. A gente precisa entender que a gente foi chamado, a gente nasceu, a gente foi criado para brilhar, para realizar grandes obras, para iluminar o mundo ao nosso redor, se auto-iluminando. A gente precisa superar o próprio limite, os nossos próprios limites. Porque muitas vezes a gente fica procrastinando, adiando a nossa transformação, o nosso contato mais íntimo com Jesus, porque a gente não faz uso dessa renúncia que a gente precisa fazer diariamente. A gente não está disposto a segui-lo verdadeiramente. Então é mais ou menos assim, olha, como a gente disse no começo, a gente se aproxima de Jesus, busca Jesus, eu estou com muito problema. O que a doutrina espírita tem para me falar, para me consolar? E a gente quer receber o auxílio da mensagem que esclarece, que ilumina e que acalma. Mas muitas vezes a mensagem está dizendo assim, olha, renuncia, silencia, cala, perdoa, releva, abre mão, vivencia experiências de elevação espiritual, apesar das dificuldades momentâneas, transitórias que você está vivenciando no seu dia a dia, nessa atual existência. E quando a vida nos dá essa resposta, a gente está verdadeiramente aberto a fazer esse caminho, a superar os nossos limites. Porque, como a gente disse, a nossa genealogia é aquela de sermos criados e termos no nosso gen as características daquele que nos criou, que é o Pai. Alguém aqui conhece, porque muita gente fala assim, eu estou no meu limite, eu não aguento mais, eu estou por aqui com a vida. Alguém aqui tem a possibilidade consciente de falar assim, não, eu sei qual é o meu limite? Alguém tem essa condição? Alguém conhece o seu limite?
Alguém aqui conhece essa... Não, eu vou só até esse ponto aqui. De lá para cá eu tenho certeza que eu não dou conta mais. Alguém pode falar isso realmente? Quantas experiências na vida você passou que você achava e falou assim, não, isso não tem jeito não. Agora eu cheguei no meu limite. Mas você percebeu que o seu limite era mais além, porque você está aqui ainda. Está vivenciando experiências e está buscando um caminho. Não é verdade? Então é mais ou menos assim, olha, se você não sabe o seu limite, viva como se você não tivesse limite. Porque se você desconhece o seu limite, como é que você vai colocar para você um limite de algo que você mesmo não conhece? Então quando a gente fala assim, isso eu não dou conta, isso eu não vou fazer, isso é muito difícil, a gente está desconhecendo a nossa potencialidade, a nossa capacidade de realmente transcender as experiências momentâneas que a gente vive na Terra, as nossas dificuldades. Então tudo que a gente vive hoje, tudo que está difícil hoje, tudo que parece intransponível, insolucionável, é transitório. Então, quando aqueles principais dos fariseus buscaram Jesus para perguntar a ele, fazer determinadas perguntas a ele, dá sinal. Então mostra aí para a gente que você realmente é o Cristo. Tudo que eles queriam era solucionar o seu problema momentâneo. Eles não estavam interessados em nada do que Jesus estava propondo em termos espirituais a longo prazo. Queriam solucionar o seu problema momentâneo. E esse é o maior erro nosso como aqueles que recebem do mais alto as informações através das religiões, no nosso caso mais especificamente, falando da doutrina espírita. Então a gente é espírita, a gente mais ou menos aceita assim, não, tá bom, eu vou me tornar espírita, então eu sei que eu tenho que melhorar, vou fazer prece, eu vou estudar, vou lá na casa espírita, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas eu estou esperando algo em troca. Vai ter que melhorar meu problema. Porque se não melhorar meu problema, eu não sei quanto tempo que eu vou aguentar nessa casa espírita, não. Quantas pessoas já passaram por essa casa? Porque muitas vezes a gente passa pela casa espírita, tem uma experiência dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita, a gente está falando casa espírita simplesmente como algo para nos dar referência. Né? Vamos dizer dentro da doutrina espírita. Quantas pessoas há dentro da doutrina espírita buscando solução para o problema, aí se coloca, não, tá bom, eu vou tentar fazer isso. Mas quando vê que o quanto é desafiador vencer e quando não encontram aquilo que acreditam ser a solução para os seus problemas, abandonam a causa porque se acham injustiçados, mais ou menos assim, olha, poxa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu tento melhorar, mais fica difícil a minha vida, não é? Eu estou querendo ser bom, mas todo mundo fica querendo abusar de mim, fica querendo levar vantagem em cima de mim, eu tenho que ficar perdoando todo mundo, eu tenho que ficar relevando tudo de todo mundo. Isso não está certo, não. Por quê? Porque a gente não consegue retirar de fato da experiência aquilo que ela está mostrando. Porque o que a vida pode nos dar de melhor é recurso para a gente solucionar o nosso problema. Não é a vida solucionar o nosso problema em nosso lugar. Ninguém cresce sem ter problemas. Porque os problemas são provas. E as provas são necessárias para espíritos imperfeitos como nós. Então nenhum de nós vai conseguir superar os seus próprios limites sem provas. Sem dificuldades. Então você sabe quando que você aprende o poder da renúncia? A necessidade da renúncia? É quando todo mundo te abandona. Você sabe quando você aprende o real valor do perdão? É quando alguém te ofende e te machuca naquilo que você tem de mais sagrado para a sua vida. Você sabe quando é que você reconhece o valor da amizade sincera? É quando você não vê amigos ao seu redor. Você sabe quando é que você realmente verifica a necessidade e a importância de um gesto de caridade? Quando você está passando por uma necessidade extrema e alguém te oferece a mão. Porque falar, meu amigo, falar assim, ó, isso é assim.
isso é assado, a gente se prepara e a gente fala. Agora, vivenciar, dar testemunho do que a gente fala na prática, no dia a dia, é só através da experiência. E a gente vai fazer uma leitura da mensagem só para a gente finalizar a nossa exposição e para a gente apresentar para vocês a mensagem do capítulo 58 do livro Consciência Espírita. Então, a busca ideal. Que palavra é esta que disse, buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podes ir? João 7,36. Sem o entendimento que lhes possibilitasse compreender a essência dos ensinamentos de Jesus, relata-nos João, o evangelista, que os fariseus e os principais dos sacerdotes questionavam as lições do mestre, arrazoando entre si, dizendo: que palavra é esta que disse, buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? Em nos reportando a citação evangélica, pois, é-nos necessário levar em consideração importante aspecto, a fim de que recolhamos dela o devido valor. Ponderemos que é justo e imperioso que aquele que não alcance o sentido contido nos ensinamentos que Jesus deixou para a humanidade, busque a devida explicação, objetivando o esclarecimento em relação às suas dúvidas. Contudo, vale afirmar que, em se tratando da passagem supracitada, por não se encontrarem predispostos a arregimentar os ideais da Boa Nova apregoados pelo Mestre, não o aceitando como Cristo, os fariseus e os principais dos sacerdotes cerraram as portas do seu entendimento, distanciando-se da possibilidade de efetivarem sua elevação espiritual, de vez que sua intenção primeira não era alcançar a explicação para os questionamentos que lhes fervilhavam o pensamento conflitado, mas sim encontrar motivos para colocar o povo contra Jesus, afirmando-o farsante, degenerado e louco. Imprescindível sendo assim entendermos que o Mestre não restringe seu acesso a quem quer que seja. Ele apenas convida-nos à conscientização de que não nos será possível seguir-lhe as sendas se não o reconhecemos verdadeiramente como o caminho que nos conduz à verdade e à vida, guiando-nos à regeneração de nossos princípios. A assertiva de Jesus desse modo é a admoestação que necessita repercutir em nossa intimidade, a fim de que empreendamos esforços para permanecer na trilha que nos direciona à sua companhia, dando livre acesso a seus ensinamentos, para que os arregimentemos em nossa mente e em nosso coração. Mantenhamos-nos, portanto, no objetivo sincero de aproximarmos-nos do Cristo, conservando-nos predispostos a apreender-lhe as lições. Comprometamo-nos com os valores os quais ele oferta-nos cotidianamente, compreendendo, por fim, que o Mestre recomenda-nos encontrá-lo, convidando-nos à efetivação da busca ideal, que será aquela que nos pede para que nos elevemos em espírito e em verdade, edificando-o definitivamente em nós. Então, como a gente tinha dito, não é? Fazer um questionamento a Jesus não tem nada de errado. O problema é o que está na intimidade do nosso coração quando a gente recorre a Ele em busca das respostas às nossas perguntas. Estamos realmente dispostos a ouvir o que Ele tem para nos dizer? A seguir o ensinamento que Ele tem para nos aconselhar? A seguir os caminhos que Ele trilha para a nossa vida? Como ensinamento, como o Cristo, como o Messias, que aponta o caminho, que nos conduz à verdade e à vida sendo o caminho, não o caminhar. Ele é o caminho. Quem caminha somos nós. Quem utiliza os recursos somos nós. Então, fazer perguntas, buscar explicação, faz parte do processo evolutivo. Então, a gente muitas vezes acredita que uma pessoa, um espírito, se demonstra altamente evoluído, uma pessoa inteligente, pelas respostas que ela dá. Mas é o contrário. Quer saber o quanto uma pessoa inteligente avalia as perguntas que ela faz? Porque é através das perguntas que ela realiza é que ela demonstra sua grandeza espiritual. Então, Kardec, ele começa perguntando. E para fazer pergunta, você tem que ter recursos para buscar
a informação de uma forma que a pergunta seja direcionada a uma resposta que gere processo evolutivo. Então, se eu não consigo ainda fazer perguntas à vida, perguntas a Jesus, que realmente originem respostas que me direcionem caminhos edificantes, eu preciso modificar a minha postura para me aproximar de Jesus, para recorrer a Ele, aos planos mais altos da vida, proferindo algum tipo de questionamento. E eu preciso entender que para buscar Jesus, para tê-lo como direcionamento, eu preciso edificá-lo primeiramente dentro de mim. Enquanto Jesus for uma luz que está longe, que eu olho para ela e falo assim, nossa, mas está longe, hein? Ele realmente vai se manter distante de mim. Não porque ele não se aproxima de mim, mas porque eu não consigo me aproximar dele. Eu não consigo captar as vibrações do que ele realmente representa. E Jesus está do seu lado, o tempo todo, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Se a gente ainda não consegue visualizar, o problema está nos olhos de quem vê, não na luz que se projeta aos olhos de quem ainda não tem capacidade de vislumbrá-la. A gente agradece mais uma vez a oportunidade, a atenção de vocês, que a gente possa retornar um pouco melhor do que quando a gente entrou, que a gente possa refletir dentro da nossa intimidade aquilo que a vida nos propõe e que a gente possa buscar através desses pequenos chamamentos que a vida oferece para a gente a cada dia, a centelha divina que vai nos permitir iluminarmos intimamente e iluminar o mundo ao nosso redor em profusão. Muita paz para vocês.